Galera, uma coisa que é bastante cobrada pelos fãs de WWE é o Roman Reigns tornar o personagem dele heel. Sim, ele se tornar um heel. Pra quem não sabe, heel seria o vilão, digamos assim, e o Babyface seria o herói, e aí o Twinder seria o anti-herói, enfim. Gostariam de ver o Roman Reigns com atitudes mais de vilão, falam que combina mais com ele, além do fato de ele já ser vaiado, enfim. E o fato é que recentemente perguntaram a respeito disso pro The Miz, e o The Miz deu uma resposta bem legal, né? E aí então eu resolvi aqui trazer essa resposta que ele deu numa entrevista e comentando ponto a ponto. Então sem mais delongas, já deixa like aí no vídeo e vamos nessa. Bom, ele foi lá e disse o seguinte: é tipo a síndrome do John Cena. Você olha para o John Cena, então você ama ou odeia ele. Ele sempre causa alguma reação. Roman Reigns tem a mesma aura, aquela mesma habilidade. Agora ele precisa ser heel ou face? Eu acho que ele precisa ser Roman Reigns. Você vê aí as palavras do The Miz dando exemplo ali de que o Roman Reigns tem a mesma áurea, a mesma habilidade, ele coloca, que o John Cena tem, que é causar algum tipo de reação, seja ela de amor ou seja ela de ódio, né? É algo que eles têm assim em comum. E é algo que a WWE aparentemente gosta. Então, talvez não seja que o Roman Reigns não esteja funcionando para a WWE. Talvez a ideia da WWE não era fazer com que o Roman Reigns fosse adorado, como por exemplo era o Stone Cold, era o The Rock, era o Hulk Hogan. Sim, fosse igual o John Cena, um superstar que tivesse o público dividido, mas que causasse pelo menos um tipo de reação. E aí ele continua: bom, eu permitiria o Roman continuar sendo Roman. Ele está vendendo mais que qualquer um e as pessoas sentem e dizem: bem, ele não deveria estar aqui, deveria estar fazendo isso. Ninguém sabe, ninguém tem a fórmula para ser o superstar mais em alta na WWE. Uma coisa é certa, Roman Reigns consegue reações toda vez que está lá, ame-o ou odeio, né? E ele vai e cita então que o Roman Reigns é um dos que mais vende ali na WWE, né? E que ninguém sabe exatamente a fórmula secreta ali para você estar no topo da WWE para dizer que ele deveria estar fazendo outra coisa senão o que ele está fazendo atualmente. É um ponto interessante. De fato, o Roman Reigns é realmente um cara que vende muito, né? E inclusive, ó, ele vai explicar aqui na sequência por que ele vende bem e por que muita gente não percebe isso. Muita gente acha que não. Ele vai e fala: os fãs hardcore vão dizer, estão empurrando ele pela nossa garganta. Inclusive vários falam isso, né? Como você se sente com isso? Blá, 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 blá. Mas eu garanto que há crianças que olham para ele e há mulheres que ficam tipo: oh, meu Deus, confia em mim, porque as amigas da minha esposa ficam: Roman Reigns, ah... Essa parte eu até achei engraçado, o que não deixa de ser verdade. Você vê muita criança que adora o Roman Reigns de fato, cara. Na verdade, não só criança, qualquer um que começa a assistir WWE recentemente sempre tem o Roman Reigns ali como o queridinho deles. E eu falo isso porque eu tenho vários colegas que assistem WWE assim casualmente, e eles toda vez gostam de quem? Gosta do Roman Reigns. É do Roman Reigns que eles gostam, do Roman Reigns que eles torcem. Eu não sei porquê. Eu até me irrito às vezes, falo: pô, pelo amor de Deus, Romanzete de novo. Eu só tenho amigo Romanzete. E é impressionante, é uma síndrome. E aí você vai em mulher, bastante mulher também gosta do Roman, apoia o Roman, quer que o Roman ganhe e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E só que no caso da mulher também envolve um pouco da beleza, né? Apoiam ele mais porque é um galanzão, digamos assim. E agora, assim como tem muita gente também que apoia na divisão feminina diversos nomes ali por causa de beleza. Alexa Bliss por causa de beleza, Mandy Rose, a Nikki Bella já no passado também foi apoiada mais por causa disso. Não que elas não tenham outro tipo de talento, mas elas são muito apoiadas por conta do que elas têm de atração física, né? E então é exatamente isso que o The Miz disse. Você pode ver muita gente reclamando e parecendo que realmente está empurrando goela abaixo, mas tem muita gente que também, apesar de existir gente que critica, tem também muita gente que apoia. Talvez não com tanta, como que eu posso dizer, com tanto barulho como as críticas são. Eu diria até que críticas de modo geral costumam causar mais barulho do que apoio, do que elogios, né? Porque críticas geram polêmica, elogio, tipo, só serve pra quem tá sendo elogiado. Os demais ali, na maioria das vezes, acabam meio que cagando. Tipo, o fulano foi elogiado por outro. E daí? Tô um pouco me lixando. Ele como é que eu falo? Isso aí é mérito dele, ele que tem que ficar feliz, eu não tenho nada a ver com isso. Agora se critica e pronto, tá todo mundo lá querendo opinar, tá todo mundo lá querendo falar, tá todo mundo lá falando se concorda ou não. É assim o mundo, né? Assim o mundo, infelizmente. Desabafo aqui, desabafo pra vocês. Mas enfim, ele continua. Bom,
Então, o fato é que o Roman Reigns causa reações. Então eu vou deixar ele ter essas reações e se sentem que ele precisa ser um bad guy ou good guy, não importa. Ou seja, um cara bom ou um cara mau, um heel ou face. Não há caras bons e caras maus. Quantos você vê na WWE? Ninguém gosta do velho Superman, ninguém mais quer isso. Eu acho que o Roman Reigns está fazendo um tremendo trabalho. Ele não vai sentar lá e... eu sou o American Good Guy. Ele vai dizer coisas que você pensa. Provavelmente ele não deveria ter dito isso porque não é algo bom que um rapaz faria, um rapaz bom falaria. Ou que um bad guy faria porque aquilo é que o Roman Reigns faria. Bom, o que ele quer dizer aqui é, se a gente for pegar até as promos recentes do Roman Reigns, ele fala muita coisa que não parece ser de um top guy de fato, igual o John Cena falava, The Rock falava, Hulk falava, que no caso é aquele patriotismo, que no caso é frases motivacionais, de nunca desistir, de estar sempre batalhando e não sei o que e tal. Ele não, ele é um pouco mais grosso, ele faz críticas mais pesadas, ele é um cara ali mais sério, mais bruto, ele não é o velho Superman, que o Dami cita, não é aquele velho Superman. Porque, segundo o Demis, o público cansou disso. Eu não sei se o público cansou disso, não. Tem que ver, tem que analisar, talvez não tenha cansado. Mas, de fato, o Roman Reigns não é nada disso, sabe? Tanto que muitas das críticas que vêm em cima dele é exatamente por ele não parecer um top guy. Ele não tem esse perfil carismático, esse perfil motivacional, igual, por exemplo, o John Cena até tinha. E The Rock tinha. O próprio Stone Cold tinha um pouco. Na verdade, o Roman Reigns se assemelha de todos os top guys que tivemos. Se assemelha mais ao Stone Cold, que também era um cara mais B10, assim. Ele não era também um cara sem carisma igual o Roman Reigns era na maioria das vezes, mas ele também não era nenhum tipo de Supermanzinho, nenhum tipo de amigão do público. Até o Braun Strowman, eu diria que hoje em dia, com o personagem atual, é mais carismático, mais amigão, mais brincalhão do que o próprio Roman Reigns, né? Até porque tentaram fazer isso com o Roman Reigns, acho que em 2014 e 15, e não deu muito certo, né? Ele ficava muito ridículo, dando risada praticamente. Então, legal isso que o Miz falou. E aí ele termina, então goste dele ou não, ele está vendendo e está causando as maiores reações. Então, o que está de errado? Qual é a parte ruim disso? Me diga, né? E tem um certo ponto de razão, né? Porque a WWE eu acho que não seria estúpida o suficiente de ver tudo isso acontecendo e não tornar o cara heel. Ela sabia que poderia acontecer isso, ela sabe que está acontecendo isso e ela provavelmente não se incomoda com isso. Até deve ter se incomodado em 2015. Não acho que esses eram os planos originais da WWE desde o começo. Acho que eles foram adaptados, alterados com o passar dos anos. Até porque antigamente ela até editava as vaias do Roman Reigns nas arenas pra remover e tal. Hoje em dia não, hoje em dia ela tá pouco se lixando. Pra ela é bom que vaia mesmo, porque parece que é realmente isso que ela quer que aconteça, que ele seja vaiado, né? Então o Roman Reigns é meio que um heel reverso, sabe? É um cara que não é heel, mas que tem as reações do público como heel, então age como face pra poder ser vaiado, que é o que a WWE quer atualmente. É confuso, é um cara confuso. Não dá pra chamar ele de heel e não dá pra chamar ele de babyface. Então a gente chama o Roman Reigns de Roman Reigns. Então é como o Miz falou, o ideal pro Roman Reigns hoje é ser ele mesmo, porque é o que tá fazendo gerar reação, é o que tá fazendo vender, é o que tá fazendo dar debates, polêmicas. Pô, desde 2015, todo mundo debate sempre sobre o Roman Reigns, é ele que gera os principais debates, as principais discussões. Então, acho que a WWE tá certa em mantê-lo do jeito que ele está aí, até que surja talvez o nome ideal para ser o top guy de vez da empresa. E aí talvez dê pra alterar o Roman Reigns agindo como heel. Seria até engraçado se ele virasse heel e ficasse bom, cara. Se isso acontecesse, eu acho que a WWE ia até se arrepender e falar, poxa, por que eu não fiz isso antes? Só que também ela não quer arriscar agora, né? Enquanto não surgir um top guy aí novo, que eu acho que vai demorar um pouquinho. Mas enfim, galera, comentem o que vocês acharam sobre isso aí, do Roman Reigns ser heel ou ser face. O The Miz tem umas opiniões bem legais, né, cara? Eu acho que o The Miz, depois que aposentar, poderia ser um dos bookers da WWE, ou ser manager de alguém. Acho que manager, né, porque ele proma muito bem, então poderia falar por alguém ali. Eu gosto muito dele. Pra quem não sabe, o The Miz, ele teve treinamento do Paul Heyman, né, na época que ele tava no NXT, que ele veio do Tough Enough, passou no centro de desenvolvimento. Não era NXT exatamente, era centro de desenvolvimento lá, enfim. Até esqueci o nome agora, mas de qualquer maneira passou por um treinamento ali com o Paul Heyman e por isso que ele proma tão bem hoje em dia, né? O Paul Heyman meio que deu várias instruções ali pra ele. Pouca gente sabe, inclusive ele falou na entrevista, mas ele é um Paul Heyman guy, então, né? Um cara formado aí pelo Paul Heyman, assim. Eu gosto de Superstar que proma muito bem, eu gosto. Sinceramente, gosto sim de quem luta bem no ringue, gosto sim de personagens, mas pra mim um cara que proma bem, ele consegue fazer eu gostar mais dele, talvez, do que um cara que luta bem. Porque às vezes um cara que luta bem acaba sendo genérico no resto.
E se eu quiser ver só luta boa, eu vou assistir outra empresa, não vou assistir WWE, né? Mas eu gosto muito do The Miz por vários motivos, dentre eles, claro, as promos que ele faz, essas ideias dele. Ele é um cara muito inteligente, muito inteligente. Comentem o que vocês acham de tudo isso, deixa o like, se inscreva no canal, até a próxima e fui.